Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vai? Tudo bem? Espero realmente que sim. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar de um tema extremamente curioso e extremamente atual no sentido social da igreja, o que é muito triste se pararmos para pensar que toda a mensagem de Cristo ela foi fundamentada em amor. E quando nós falamos em amor, o que nós devemos pensar é que quem ama, ele compreende, quem ama observa, quem ama ajuda, mas quem ama não julga. E eu gosto de fazer uma analogia que o Espírito Santo, ele é o consolador das nossas almas. Ele é aquele que traz consolo, ele é aquele que traz alento. E lá em Apocalipse 12:10, nós vemos o seguinte texto: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. O inimigo das nossas almas tem esse título de acusador, aquele que aponta para aquelas faltas aparentes, aquele que aponta para as faltas que possam parecer reais, mas que na verdade não existem. E aí já entra na questão do julgamento. Perceba que uma coisa vai puxando outra. É importante salientar que essa mensagem ela tem o objetivo de um alerta pessoal, um alerta espiritual, para que nós não caiamos na tentação de vez em quando nos tornarmos acusadores. E aí, voltando à primeira consideração que eu fiz, se o Espírito Santo ele é o nosso consolador e o inimigo é o nosso acusador, na igreja nós temos, por exemplo, de consolar, sendo discípulos inspirados pelo Espírito Santo, e não de acusar, porque nós não devemos ter por discipulado o exemplo do nosso inimigo. Contudo, infelizmente, existem irmãos e irmãs e pessoas, enfim, que preferem ser o acusador, que preferem especular, conspirar e observar a pior parte aparente do que veem. E é isso que justamente Jesus ele ataca lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, quando ele fala assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgueis sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O interessante é que Jesus faz questão de fazer o contraponto para que as pessoas observem que é mais válido corrigir a si mesmo, observar e analisar a si mesmo. Cuide quem estiver de pé para que não caia. E o interessante é que todas as vezes que você observa e começa a concluir culpa sobre o teu irmão, você é pego em transgressão diante das palavras de Cristo, diante das palavras do próprio Deus. Não julgueis. Aí, inevitavelmente eu lembro dos amigos de Jó, né? Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Amigos que na hora que Jó estava ali no apogeu da sua prova, amigos que começaram a emitir juízos de valor bastante pesados, dizendo: provavelmente você pecou, tem alguma coisa errada, olha, porque está escrito, e chegam a usar até
de filosofia, encaixando, parafraseando palavras. Irmãos, eu fui ver quem era cada um dos amigos de Jó, na medida do possível. Não tem muito dado, mas eu fui então fazer o seguinte. No mundo antigo, o nome significava demais. O nome não era apenas a identidade, o nome também explicava a personalidade da pessoa. Em algumas culturas antigas, as pessoas ganhavam o seu nome na adolescência, porque aquele nome tinha que conversar sobre a pessoa, tinha que falar sobre a pessoa. Então vamos começar. Elifaz. Elifaz em hebraico significa El é puro ouro. E El é a abreviatura de Elion. Então ele está falando Elion, Deus, o Altíssimo, é puro ouro, é ouro puro. Ou seja, e o ouro no mundo antigo não era só questão de riqueza e valor, era também de ideologia. Perceba que para Elifaz o valor das coisas importava muito menos do que o dinheiro que as coisas representavam. E quando eu falo o valor das coisas, eu falo de coisas de valor. Ou seja, princípios. Valores inegociáveis para cada um. E Elifaz parece que tinha os seus valores fundamentados em cima apenas de coisas de valor. E não o valor realmente de caráter. O caráter das coisas, não. E aí eu fico pensando que Elifaz, tendo essa visão assim, venal, essa visão extremamente ligada a dinheiro, pelo menos é o que o seu nome nos expressa, ele vai até Jó conversar sobre comportamento, ele vai até Jó conversar sobre postura espiritual. E aí eu fico pensando qual é o valor da amizade, quando na verdade, nas primeiras considerações dessa mensagem, nós percebemos que nós deveríamos ser o quê? Consoladores, e não acusadores, e não apontadores, e não eu sugiro um pensamento. A gente sabe que Jó estava passando um momento dolorido, e que no meio das dores, a correção ela serve, mas lembre-se, a tua vara e o teu cajado me consolam. Perceba que o agir da consolação, ela traz a correção dentro do ato de consolar, e não dentro do ato de apontar, de indicar possibilidades que muitas vezes quem aponta não faz a menor ideia do que está acontecendo. Aí a gente vai para o outro, Bildade. Bildade aí é um pouco mais complexo. Vindo do hebraico, Bildade pode ser traduzido como Bel Amor. Aí quando eu falo de Bel, já é o deus babilônico, ou ainda filho da contenda, outra tradução possível. E tem uma terceira, amor confuso, por mistura. Então você vê que Bildade, ele pode ser um deus profano, ou seja, uma potestade, um demônio que ama, que não ama nada. Então é mentiroso, além de apostásico, além de profano, além de... E ainda filho da contenda. Olha bem, o cara é amigo e tem o nome de filho da contenda. Ou ainda amor confuso ou misturado. Perceba que Bildade, ele usa palavras ácidas. Todos usam, mas ele é mais contundente. E eu fico pensando que muitas vezes nós temos o amor misturado pelos nossos irmãos. Um amor misturado? Como assim? Que amor ele não se mistura? Mas existem pessoas que fazem questão de temperar esse amor com... Não, Deus ele corrige a quem ama. É verdade, Deus, não nós. Ele nos usa como? Às vezes um pregador está lá no púlpito e ele fala uma palavra e quem está na tribuna da igreja recebe a correção. Ou então um irmão dando um estudo e quem está aqui recebe. Ou ainda por meio de profecia. E quando é no amor de Cristo falando, lembra, tua vara e teu cajado me consolam. É meio difícil achar consolo no filho da contenda, não é verdade? Aí a gente veio para Zofar. E Zofar significa pardal, né? Zofar, pardal. E pardal é um passarinho que, assim, nós respeitamos toda a expressão de vida, mas o pardal ele
faz barulho, mas não canta. E no mundo antigo se via o pardal como um passarinho meio relapso, isso na visão deles, dessas culturas, porque ele não trazia um canto. Então ele era considerado uma coisa neutra, uma coisa que estava, mas não estava, uma coisa que não tinha expressão. Isofar, ele realmente, dos amigos, ele traz opiniões bastante vazias, inócuas, porque ele fala de coisas, de uma especulação assim, extremamente, sabe, sem fundamento. Aí eu penso, como é? Aí a gente chama Eliú, que é o último. O nome significa meu Deus é ele, mas ele quem? Se ele falasse assim, tu és o meu Deus, ainda poderia se pensar, não, ele faz uma referência ao poderoso Deus Jeová, ou seja, ele faz uma... Agora ele, pode ser Jeová? Pode, mas pode ser outro. Ele é um pronome bem determinado, se você for ver de cunho pessoal. Aí a gente junta tudo isso e começa a pensar que existe um vício, as pessoas querendo ter uma justificativa em uma pose de santidade, em cima de indicar a pecaminosidade, diga-se de passagem, do outro. E assim eu fico pensando, existem vários dons na igreja que a gente não vê, né? Ou seja, as pessoas elas se ocupam tanto de olhar para o irmão. É por isso que o título dessa mensagem é Acusações. Você que acusa, saiba, olha bem, Jesus recrimina a prática de acusar, não julgueis. E o acusador é o inimigo das nossas almas. Não aprenda com ele, não caminhe com ele. Não exerça esse ministério maldito, miserável, de apontar, especulativamente falando, para as faltas que você imagina e às vezes você vê do seu irmão. E para você que recebe acusação, eu quero falar contigo, deixando com que os acusadores escutem. No Salmo 34:19 fala, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. E eu falo isso porque, tal como Jó passava aflições de um cunho espiritual elevadíssimo, porque ali era uma guerra entre Deus e o inimigo, na vida de Jó. Porque na verdade, quando o nosso irmão Jó, ele passa por tudo aquilo, existe ali uma situação bastante curiosa, porque foi assim: viste o meu servo Jó? Deus pergunta ao inimigo que passeava, né? Aí o inimigo responde, também abençoando do jeito que tu o abençoa? Todo mundo é bom. Naquela hora eu imagino que os anjos que ouviram, todos olharam para Deus como quem dizia, agora. E Deus disse assim, tudo bem, toca nele, só não mata. Vocês percebem que naquele momento Jó está representando Deus, representando a honra dos céus, um competidor dentro de uma disputa que não era sua. Um homem justo, sincero, que se desviava do mal. Interessante que aqui eu vou deixar um link que eu falo qual porquê que ele era justo e passou por tudo isso. Eu vou deixar o link aqui de uma outra mensagem. Mas aí, interessante que aqueles mesmos amigos que usam disso, porque o cara, ele era justo, sincero, se desviava do mal, e mesmo assim os amigos foram e acusaram a ele, e quiseram manter aquela postura de acusação. Aí no final da história você vê o seguinte, Jó 42, versículos 7 e 8. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tematita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Vocês entenderam que no final das contas, aqueles amigos
que falavam, que tentavam acusar Jó no meio da sua provação, Deus não queria nem ouvir a oração deles. Então, acusador, lembretinho, cuidado com o que você fala e com o que você pensa. Aliás, faz um favor para você mesmo, para de pensar e vai ler a Bíblia. É melhor, porque assim você fica mais, sabe, você fica melhorzinho na vida. E se for pensar, pensa com reverência, pensa com humildade, combate a soberba do teu coração. E para você que está em um processo, em um deserto, caminhando, lembra, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor te livra de todas elas. Salmo 34:19. As acusações, elas sempre vão vir. As acusações sempre estão presentes. As acusações, elas são doloridas porque elas partem muitas vezes de pessoas que nós amamos, pessoas que nós realmente temos em grande estima, pessoas que nós queríamos muito mais abraçar, pessoas que, sabe, nós temos amor por aquelas pessoas, nós gostamos, e são essas pessoas que oscilam na sua estabilidade, na sua vigilância, e o inimigo assim usa um minutinho, uma coisinha, e ele lança uma acusação e fere o seu coração. Aí você está no deserto, aí você não consegue ver que no deserto Deus cuida de você, Deus traz, Ele realmente está contigo, Ele dá pão, Ele dá água, Ele dá carne, Ele está contigo, mas você não vê, você vê a tristeza, porque alguém que você ama feriu seu coração, usando o quê? A seta da acusação. Eu quero que você entenda definitivamente que ser acusador é ser um postulante da doutrina daquele que acusa, Apocalipse 12:10. E ser um consolador é ser um representante do Espírito Santo na vida de alguém que passa um momento que tem um propósito entre aquela pessoa e Deus. E não nos cabe interferir por palavras, atos ou pensamentos em julgar, em analisar, em catalogar aquilo. Se você sente no coração de dar um abraço, de dar uma palavra, de fazer algo por esse irmão, faça. Mas não expresse juízo de valor, porque você não entende o que acontece ali. Você não tem noção. E o interessante é que algumas pessoas falam assim: não, mas está escrito, fui velho, fui menino, e jamais vi um justo mendigar o pão. É claro, é um versículo legítimo, mas considera também Jó, um homem sincero, justo, e se desviava do mal, que ele tinha apenas as suas feridas para raspar. Lembre e pense que esse tipo de processo, esse tipo de deserto, é um propósito entre aquela pessoa e Deus. Te cabe ajudar se você puder, te cabe lançar amor se você puder, te cabe dar uma força se você puder, te cabe pensar: por que isso? Não, porque você não é nada para isso, você não participa disso, você está naquele deserto com ele? Não, então fique em silêncio, observe e deixe Deus agir. Deixe Deus ser Deus na vida daquela pessoa e deixe Deus ser Deus na sua vida. Perceba que muitas vezes nós olhamos e julgamos as pessoas e nós não sabemos o que acontece no seu coração, o que acontece, sabe? É um labirinto de circunstâncias que nós não temos resposta. E quem está no meio do labirinto, às vezes precisa de um aperto de mão, um abraço, uma palavra amiga, uma mensagem. Lembra-te que ele faz Bildade, Zofar e Eliú. Eram pessoas que foram tidas como amigas de Jó. Eram amigos de Jó. Foram assim identificados. E o que aconteceu? Se tornaram acusadores. E eu posso garantir que, biblicamente falando, quando eles estavam acusando, perderam a dignidade de ser amigos de Jó. Tanto que o próprio Deus disse: não vou aceitar a oração de vocês. Peça para o meu servo Jó orar por vocês, para que eu não vos trate conforme a sua loucura. Acusador, você é louco. Mesmo que seja em pensamento, calado, que já é errado. Faça isso não. Interessante que lá em Eclesiastes diz: nem no teu pensamento amaldiçoes. Ou seja, nem no teu pensamento penses errado, emita juízo de valor. Eu vou colocar esse versículo aqui na descrição, que eu vou colocar a mensagem inteira, os versículos e tudo bonitinho.
Meu irmão, minha irmã, não acuse, ame, estenda a mão. Não pode dar uma palavra, não sabe dar uma palavra? Ore. Tem preguiça de orar? Peça oração a quem ora. Até porque eu acredito que quem tem tempo de acusar realmente tem muita preguiça de orar. Não combina uma coisa com a outra. Eu te saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba o consolo do Espírito Santo e receba as bênçãos de Deus na sua vida.